Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Caros amigos, mais uma vez do nosso programa semanal de saúde, Hora de Saúde. Hoje com uma convidada muito especial, minha amiga, a professora Silvia Maués, que é uma das referências da nossa região em psiquiatria. A professora Silvia é professora da Universidade Federal do Pará, tem pós-graduação, tem doutorado, mestrado e doutorado, e vai conversar conosco sobre uma coisa que até eu me espantei. A doença que mais afasta do trabalho hoje as pessoas, a depressão. Eu achava que ainda era pressão alta, mas a pressão alta perdeu para depressão. E a Silvia vai comentar hoje sobre depressão conosco. Professora, muito obrigado por ter vindo. Obrigado também. É bom começar tratando disso, né? Porque a gente até não queria ganhar da hipertensão. Preferia ainda estar em segundo, terceiro, quarto plano. Mas, infelizmente, o que estava previsto para o ano de 2020, em termos da depressão atingir esse patamar, hoje nós já atingimos. Silvia, vamos começar pelo começo. Assim, o que é a depressão? Tá? Porque tem muita gente que tem e nem sabe, né? E aí? Verdade, essa é uma pergunta interessante, porque nós não falamos de uma depressão, nós falamos de várias depressões. Então, tem uma depressão, que é uma depressão que a gente considera com componente genético importante, que faz parte da doença bipolar, onde a pessoa tem períodos que ela fica em euforia e períodos que ela fica em depressão. A doença bipolar hoje é antiga... antigamente a gente chamava de PMD, maníaco-depressivo. Maníaco-depressivo. Hoje é bipolar. Bipolar. Certo. Tem uma outra depressão, que é a depressão maior, que os americanos gostam de chamar assim. Aqui nós chamamos de transtorno depressivo recorrente, que a pessoa tem vários episódios ao longo da vida de depressão, depressões graves. E tem uma depressão que a gente considera uma depressão menor, mas nem tanto, que é a distimia. Nem tanto porque é uma depressão crônica e que acompanha o indivíduo ao longo da vida, às vezes até desde a infância. Certo. No mundo atual, essa competitividade do mundo contínua, isso leva alguém que não tem um fator genético a se deprimir? Eu tenho um amigo que ele fala que no mundo atual, metade das pessoas acorda, não tem um eufemismo para isso, metade das pessoas acorda querendo sacanear alguém, e a outra metade acorda preocupado em ser sacaneado. Desculpa, mas ele dizia assim, não tem um eufemismo para passar o que eu estou querendo dizer. Então, esse estresse do dia a dia, essa preocupação, essa constante preocupação diária com viver, isso leva à depressão, sem ter um componente genético? Olha, pode levar sim, porque esse estresse do dia a dia, a violência, principalmente, dentre outros fatores, o desemprego, o corre-corre, enfim, são várias questões do dia a dia, da rapidez da vida que se leva hoje em dia, e que fazem com que o indivíduo tenha que responder a esse estresse também de uma maneira muito rápida. E, às vezes, a constância desse estresse e o tipo de defesa que o indivíduo tem para se proteger disso pode levar realmente a um colapso e uma desorganização a nível de neurotransmissores e a ocorrência da doença depressiva naquelas pessoas que costumam responder ao estresse com depressão. Então, seria mais frequente daí. Certo. Silvia, que sintomas... Como é que eu sei que alguém está depressivo? Como é que eu sei que alguém está em depressão? O que é que essa pessoa sente? O que é que ela vai me dizer? Olha, o sintoma clássico é a tristeza. Tristeza ou desânimo, ou falta de prazer para tudo ou quase tudo. A gente costuma se diferenciar um pouco entre gêneros.
As mulheres elas costumam demonstrar mais esse sofrimento através do choro, da melancolia. Facilmente se observa a depressão nas mulheres. Já os homens, por outro lado, às vezes estão bem deprimidos, mas o que é que eles vão apresentar é a irritabilidade. Às vezes até uma irritabilidade que se transforma numa agressividade. Eu até costumo brincar assim que quando a gente vê alguns homens assim no trânsito que reagem a besteiras, uma cortada ou uma pessoa que passou na frente com grande violência, para um carro, querem agredir, muitas das vezes essas pessoas são portadores de uma depressão. Então, respondem ao estresse com irritação muito grande. Muito grande. Silvia, a depressão, o mecanismo físico-químico é importante? Porque eu vou tratar depois com remédio. Então, eu tenho uma alteração química lá dentro dos meus neurotransmissores? É importante, é importante. Hoje em dia, a gente entende que um dos neurotransmissores mais importantes é a serotonina, que ela, no cérebro de um portador de depressão, ela não está em quantidade suficiente para suprir as demandas do indivíduo. Então, essa pessoa ela precisa, digamos, através de um tratamento medicamentoso, reequilibrar essa substância a nível cerebral. Às vezes tem alteração em outras, adrenalina, noradrenalina, mas principalmente na serotonina. A serotonina, numa quantidade normal, dá o quê? Prazer, dá alegria? Ele é o neurotransmissor que está envolvido no prazer, na alegria. Na alegria e no prazer. Se não há suficiente, digamos, não há como enviar tantas mensagens de alegria, de bem-estar. Então, a falta desse neurotransmissor vai produzir sintomas. Isso se descobriu nos últimos 30 anos, né? Ou isso é... Exato, nos últimos 30 anos. Já não é tão novo, já é uma descoberta que já tem um tempinho. Porque quando eu era aluno de medicina ainda não se falava na serotonina como neurotransmissor que tinha relação com prazer e depressão. Se vem falando bastante a partir da década de 80. De 80, E eu estudei medicina nos anos 70, então é por isso. Exato. E aqui no Brasil, a partir dos anos 80 que se começa o uso desses antidepressivos mais modernos. Era essa a pergunta que eu ia te fazer agora. Como tratar o depressivo? Você primeiro vai ter que classificá-lo, né? E aí? Esse tratamento é sempre médico? É sempre com droga? É sempre químico? Fazer o diagnóstico diferencial. Tem uma coisa assim que é interessante. Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Eu, quando vou explicar um pouquinho sobre tratamento, eu costumo dizer que tem várias abordagens. Uma delas é medicamentosa. A outra delas é através de terapias, psicoterapias de várias orientações. Porém, é importante que se faça o diagnóstico diferencial, porque uma coisa é uma depressão bipolar, que necessariamente vai precisar de um aporte medicamentoso, e o próprio transtorno depressivo recorrente ou depressão maior vão precisar de uma abordagem medicamentosa, necessariamente. Porém, a distimia já vai precisar primordialmente de uma abordagem psicoterápica. Então, o diagnóstico diferencial entre essas depressões ele é importante. E se for também uma depressão reativa, numa situação de luto, de perda, que não necessariamente é uma depressão de base genética, endógena, essa responde melhor a uma abordagem psicoterápica. Essa pergunta que eu estou te fazendo tem muito a ver com o fator seguinte. Até que ponto a pessoa com depressão tem que ser cuidada pelo médico ou pelo psicólogo, pelo psicoterapeuta? Tem diferentes tratamentos aí. O psicólogo ele não tem informação médica, né? Exato. Ele não pode passar remédio, né? O acompanhamento dele é só no apoio. Psicoterápico. Na psicoterapia, tem um trabalho interessante que demonstra bem isso. Foi feito um estudo relacionado a essa questão do tratamento com 4 grupos. Um grupo que usou placebo, um grupo que fez só terapia, um grupo que tomou só remédio
e um grupo que tomou remédios e fez terapia. O grupo que mais melhorou foi o grupo que fez terapia e tomou remédios. Em segundo lugar, o grupo que tomou só remédios. Em terceiro lugar, o grupo que fez só terapia e que se assemelhou ao grupo placebo. Então, está sempre indicado o diagnóstico diferencial, porque se o paciente precisar tomar algum medicamento, é muito importante e necessário o medicamento. Mas a terapia, ela ajuda o paciente a melhorar mais rápido e compreender os gatilhos que podem provocar novas crises. Isso é muito interessante. E se fortalecer, entendendo melhor os gatilhos e aprendendo a se proteger. Então, ele vai entender, ele vai saber da doença dele, né? Ele vai conhecer mais profundamente. Quanto mais ele souber, melhor. E vai saber... Uma pergunta, eu consigo curar ou eu consigo estabilizar? Como na pressão alta? Depende da depressão. Uma depressão reativa relacionada a um luto, a perda de um ente querido, é possível que a pessoa fique curada. Passado um tempo, fez terapia, fez medicamentos e ficou curado. E passou, então, a aceitar melhor a situação do perder alguém querido importante. Essa pessoa ela pode ficar curada. Agora, a depressão bipolar, ela não tem cura ainda. E o transtorno depressivo recorrente também não tem cura. Então, hoje, essas doenças... Essas doenças não têm cura. Elas têm controle, seja através dos antidepressivos, medicamentos e outros que são coadjuvantes, seja através das terapias. O controle, uma pessoa com bom controle, tipo um hipertenso, um paciente meu que tem pressão alta, muito alta, que eu consigo depois estabilizar, ele tem uma vida normal. Ele pode jogar futebol, ele pode dançar, correr, pular, torcer pelo remo, fazer qualquer coisa ruim. Esse pelo remo é só para gozar os meus amigos. Mas ele passa a ter uma vida totalmente normal. Normal, a ponto de perguntar, eu posso tomar o meu champanhe dia de Natal e Ano Novo? E pode. Né? Um paciente dos teus clássicos, tomando medicação contínua, ele volta a essa estabilidade? A grande maioria volta à estabilidade. Mas existe um percentual que não vai atingir essa estabilidade, seja pelo tipo de tratamento que a pessoa está recebendo. Às vezes a pessoa não tem acesso a todas essas modalidades terapêuticas que eu te falei, seja a medicação, seja a terapia. Às vezes tem uma e não tem a outra. Né? E às vezes é difícil obter os dois. Terapia, em geral, são processos que às vezes se tornam custosos, caros ao longo da vida da pessoa. E às vezes a pessoa até faz por um período e abandona. Certo. Então, nem sempre vai evoluir da mesma forma. Nós vamos fazer um intervalo e, quando voltar, eu queria conversar contigo sobre tratamento em nível privado, em nível público, o que a gente pode fazer e o que nós temos em Belém para falar sobre isso, tá? A gente volta num instante. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer.